Capítulo 2 das prestações em geral. Seção 1 das espécies de prestações. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Inciso 1. Quanto ao segurado. Alínea A. Aposentadoria por invalidez. Alínea B. Aposentadoria por idade. Alínea C. Aposentadoria por tempo de contribuição. Alínea D. Aposentadoria especial. Alínea E. Auxílio-doença. Alínea F. Salário-família. Alínea G. Salário-maternidade. Alínea H. Auxílio-acidente. Inciso 2º. Quanto ao dependente. Alínea A. Pensão por morte. Alínea B. Auxílio-reclusão. Inciso 3º. Quanto ao segurado e dependente. Alínea C. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Parágrafo 2º. O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional quando empregado. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com a empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 4º. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados pelos interessados aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharão eletronicamente requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para a deliberação e análise do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do regulamento. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Parágrafo 1º. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Parágrafo 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo 3º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1. Doença profissional. Assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Inciso 2. Doença do trabalho.
assim entendida a adquirida ou desencadeada em funções de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho: a linha A doença degenerativa, a linha B, a inerente a grupo etário, a linha C, a que não produza incapacidade laborativa, a linha D, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, inciso 1, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de: a linha A, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. A linha B, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. A linha C, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia, de terceiro ou de companheiro de trabalho. A linha D, ato de pessoa privada do uso da razão. A linha E, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Inciso 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Inciso 4. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. A linha A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. A linha B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. A linha C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior. Artigo 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade alencada na Classificação Internacional de Doenças, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo.
Parágrafo 2º. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do assegurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social.